O Alba Entrevista de hoje vai falar sobre educação. Os programas que beneficiam estudantes da rede estadual de ensino, as aulas híbridas na Bahia, a modernização padrão das escolas públicas, um projeto que já começou a ser tocado pelo governo do estado. E para esse bate-papo eu converso agora com Manuel Calazans, superintendente de planejamento operacional da rede escolar da Secretaria Estadual de Educação, a SEC. Seja muito bem-vindo aqui, viu, Calazans? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Deixa eu já começar falando o que foi para a Secretaria de Educação, acredito que para todas as escolas, não só públicas, mas também privadas, esse ensino híbrido, né? Para a Secretaria de Educação, acredito que sim, principalmente a estadual, justamente porque muitos dos alunos não têm acesso, né, em casa a computador, à internet. Isso, é importante deixar claro que a pandemia reconfigurou todo o sistema educacional no mundo. A gente, até então, nós tínhamos aulas presenciais e com a pandemia, a primeira coisa foi que nós tivemos que ficar em casa, os nossos estudantes ficaram em casa, as escolas foram fechadas, isso depois de 100 anos, porque a última grande pandemia foi a gripe espanhola, no início do século passado, então ninguém estava acostumado com essa realidade, então nós tivemos que fechar as escolas foram envolvidas no sistema remoto, e aí o primeiro momento, como é que vai ser esse remoto com um estudante que não tem a tecnologia em casa, que não tem uma rede boa de internet, que não tem um bom celular, um tablet, um computador? Então, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, ela fez uma educação remota baseada na realidade do estudante. Então, nós trabalhamos com módulos de aprendizagem, um módulo físico, aquele caderno, aquele material elaborado por professores da rede. E aí, como o Estado da Bahia, nós temos mais de quase 2.000 unidades escolares espalhadas nos 417 municípios, foi necessário analisar cada realidade. Tivemos um ensino virtual, um ensino com base em plataformas virtuais da própria secretaria, mas tivemos também aquele módulo, um bloco de atividades que os estudantes pegavam na escola, levavam para suas casas, realizavam as atividades, tiravam dúvidas, e aí os professores foram bem criativos. Nós tivemos uma rede que se reinventou para fazer educação diante de uma adversidade como uma pandemia. Então, a educação aqui na Bahia, ela teve o cuidado de pensar cada realidade. Eu não posso pensar em um distrito, eu não posso pensar em um município, da mesma forma que eu penso em Salvador. Até Salvador, quando a gente pensa na cidade de Salvador, a gente sabe que em alguns bairros mais periféricos a gente tem dificuldade, inclusive, de conectividade. Então, foi pensado em um conjunto de ações em 3 momentos. O primeiro momento, lá no início da pandemia, totalmente virtual. Um segundo momento, que é o que nós estamos vivendo hoje, que é a educação híbrida, Sim. ou seja, 3 dias na escola, 3 dias em sua casa. E a gente torce para que daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, a gente consiga ter 100% dos estudantes nas nossas escolas. E aí a terceira fase do protocolo de retorno. Agora, esse 100% dos alunos em salas de aula nas próximas semanas, depende do quê? Da vacinação? Depende da vacinação, e a gente tem avançado na vacinação, depende nas taxas, depende dos decretos estaduais, A gente sabe que o governo do estado, a Bahia foi muito privilegiada em ter uma forma muito responsável de lidar com a pandemia. Então vai depender dos indicadores, vai depender da variante Delta, vai depender de como o vírus vai se comportar, mas eu acredito, a gente tem vivido essa experiência graças à ciência, e é importante que a gente destaque isso, que os vacinados hoje eles estão com uma boa proteção. Então a gente espera que as escolas reabram em 100%. É importante falar que educação é algo tão estruturante nas nossas vidas que seria muito bacana que a gente demorasse muito para fechar as escolas e a escola fosse o primeiro espaço social a ser aberto. Infelizmente, a gente vê muita gente preocupada com a praia, muita gente preocupada com a economia, com o bar, que eu acho, com o estádio, volta ou não volta o jogo de futebol presencial, e nem sempre a gente tem a mesma tranquilidade de estar defendendo essa escola que precisa estar reaberta, porque a escola de hoje garante o tipo de cidadão que eu vou ter nos próximos anos. Então, o nível de alfabetização, o nível profissional, de inclusão social, depende da escola. E a gente deseja muito que a gente consiga reabrir. Não é um discurso de negar a pandemia existe, nós estamos aqui, nós somos sobreviventes da pandemia, é importante que a gente marque isso historicamente, mas a escola ela precisa
está viva, porque ela é a garantia de uma sociedade melhor e até de uma sociedade que vai ser resistente às futuras pandemias, aos futuros dramas sociais que a gente vai viver. Agora, olha só, a gente está falando aqui do retorno das aulas, né, híbridas, a primeira passagem que foi aula 100% online, né, com um caderninho também para quem não tinha internet ia pegar na escola, aí chega a fase da aula híbrida. Muitas escolas já estão utilizando aqui, escolas particulares de vários municípios, inclusive Salvador, já estão com aulas 100% presenciais. E será que esse retorno dos estudantes das escolas públicas também não está sendo um pouco dificultado por conta dos professores que não querem voltar até todos serem vacinados, mas a vacinação já está muito avançada aqui no nosso estado, né? A gente tem gente que a segunda dose para tomar em 20 de outubro já está tomando agora. A pandemia amedrontou muito as pessoas. Hoje as pessoas elas se comportam diferente nos espaços coletivos, né? Essa coisa do lugar fechado, essa coisa da convivência com a outra pessoa, isso tem amedrontado, né? Eu considero que os profissionais da educação, os professores, coordenadores pedagógicos e gestores, eles também são favoráveis a este retorno. Claro que a gente precisa deixar claro que o nosso protocolo de retorno é um protocolo seguro, né? Então, a gente tem, né, desde a pandemia, feito um investimento em biossegurança, em equipamentos de biossegurança nas unidades escolares. E agora, em agosto, nós tivemos um decreto do governador que criou o programa Retorno Escolar Seguro, né? É um investimento de 250 milhões de reais, que é descentralizado para as unidades escolares, para que as unidades escolares executem dentro do protocolo de biossegurança. Então, toda a parte de EPI, toda a parte de ventilação da sala de aula, as escolas podem fazer essas aquisições a partir do PRES, que é o Programa Retorno Escolar Seguro. Isso, de certa forma, é uma oportunidade da gente aproveitar, né, este canal também para estar falando com os professores, que as escolas hoje elas estão preparadas para este retorno, né? Então, a gente sabe que o encontro presencial não substitui o encontro virtual. De forma nenhuma. A gente sabe que os estudantes, eles até um certo momento, ele consegue ter uma concentração em um canal digital. Depois cai, né? Depois cai, e a gente sabe que este vínculo com a escola presencial, ele vai além dos conteúdos. É a formação da convivência, de social, caráter, personalidade, né? sociabilidade, né? Então, eu considero que a gente precisa mudar de fase, né? Esse medo ele precisa ser substituído pela responsabilidade em estar com o outro. Então, assim, é importante que todo mundo use máscara, é importante que a gente tenha cuidado de higienizar as mãos o tempo todo. Isso na escola vai ser construído também. A gente dificilmente encontra um estudante hoje, né? E o público da rede estadual é um público maior, é um público de ensino médio. A máscara passou a fazer parte da nossa indumentária. A gente está o tempo todo. Quando a gente sai sem máscara por algum descuido, a gente se corrige, a gente fica o tempo todo. Isso. Né? Então, a sala de aula vai ser uma oportunidade também, e aí eu acredito que ninguém suporta mais estar em casa. A própria atividade virtual também, ela expõe algumas fragilidades, né, daquele professor que tem mais dificuldade com os recursos tecnológicos. Então, é um momento também da gente fazer uma grande recuperação. Eu acho que o sistema educacional brasileiro precisa passar agora por um intensivão, porque 2 anos de unidade escolar fechada com a pandemia vai ter uma conta, né? E essa conta vai chegar, e aí esse grupo de professores, de profissionais de educação, e a rede é uma rede muito madura, a gente tem, né, um conjunto de profissionais com especialização, com mestrado, com doutorado, que entende o seu papel social. Ninguém é professor por ser professor, não é simplesmente uma profissão, tem toda uma militância por trás. É um dom, né? Tem toda uma formação, a pessoa se dedica a vida toda para ser professor, então acho que está todo mundo com esse anseio. Mas eu concordo com você que quando o professor ele é um grande aliado do processo educacional, as coisas fluem, né, com mais tranquilidade. A gente espera esse retorno com esse engajamento social, né? A sociedade precisa se unir para transformar qualquer realidade, principalmente uma realidade pós-pandemia. A gente tem, em média, 800 mil alunos da rede pública estadual. Isso. Quantos já voltaram até agora? E como é que foi esse retorno? Esse retorno foi escalonado 50%, né? A gente sabe que o comportamento por escola é diferente, né? Algumas famílias, elas precisam, né, do trabalho, elas precisam, né, de ter um lugar mais seguro, e o lugar seguro a gente reconhece que é a unidade escolar, né? A gente não pode ter um jovem à mercê, né, da criminalidade, né, de desarranjos sociais. Inclusive, é importante a gente discutir sobre isso. A sua pergunta é bem importante nesse sentido, porque assim, o público da rede estadual
é um público acima de 14 anos, que é aquele público que está entrando no ensino médio, o antigo segundo grau. Sim. Então, assim, esse grupo, ele é um grupo que socialmente ele pode ser atraído para o mercado de trabalho informal. Então, é um menino que aproveitou a pandemia, que está trabalhando em um depósito de bebida, que está trabalhando no mercadinho. Então, a gente não pode perder essa juventude pós-pandemia. E aí é o compromisso, né, da mídia, da própria Secretaria de Educação. O secretário Jerônimo Rodrigues, ele fala sempre isso, do nosso desafio, né, de não deixar esse menino ficar no mercado informal de trabalho. E não né? voltar para a escola. Isso, porque assim, com o aumento, né, do preço do combustível, o preço do gás de cozinha, as famílias precisam desse apoio financeiro. E aí o menino com 14, 15 anos vai para o mercado de trabalho. Né? E aí a gente precisa ter esse menino, porque a gente não pode amargar mais na frente, além da dificuldade com a pandemia, a dificuldade com uma evasão escolar, com estudantes que não vão concluir os seus estudos na idade certa, porque vai trabalhar R$ 150, R$ 100 por mês e até um gancho para as políticas de assistência que a Secretaria fez, né? Inclusive com o apoio da Assembleia Legislativa. Né? Nós aprovamos Bolsa Presença. Isso, Bolsa Presença que eu ia falar, e o Vale Alimentação. Você fala da evasão escolar, mas o Bolsa Presença é justamente o contrário, porque ele busca exatamente isso, que o aluno se mantenha pelo menos com 75% acima de frequência, né, na sala de aula, ou seja, na versão presencial ou na versão via internet, né? E como é que tem sido feito isso, na verdade? Como é que vocês contam, somam, veem que ele está sempre presente? Porque a gente sabe que tem na presença, tudo bem, lá presencialmente. E virtualmente, como é que vocês estão fazendo essa contagem para aquele aluno receber o benefício, claro, ele dentro daqueles requisitos, né? Sim, a escola pública, ela sobrevive de 3 elementos fortíssimos. Garantir a matrícula, garantir a frequência e garantir o sucesso escolar. Então, assim, a gente faz a matrícula do estudante quando ele precisa se matricular a cada ano para dar acesso, né, a garantia de que o estudante esteja na escola pública. Mas ele precisa se matricular e ele precisa permanecer. A gente sabe que um estudante que vai para o mercado de trabalho, um estudante que às vezes vai até metade do ano e depois desiste, some da escola, isso é uma tragédia para a gente. E o terceiro ponto é a aprendizagem. Então, quando surge uma política como essa, né, do governo do Estado, uma política que passou, né, inclusive pela Assembleia Legislativa, assim, Bolsa Presença, eu vou garantir a matrícula, mas ele vai permanecer. Em tempo de pandemia, ele vai permanecer tanto na atividade virtual como na atividade presencial. Sim. E aí a gente precisa ter os mecanismos de controle. Quais são esses mecanismos de controle? A própria escola é a primeira, é a protetora, é quem garante que ela vai ter uma frequência, que ele vai ter o estudante que vai pegar esse material e aí a escola acredita a frequência dele. Nós tivemos algumas plataformas virtuais que hoje dão conta, por conta da própria pandemia. Né? A gente teve o Saga, que é um instrumento da própria secretaria, que controla também a frequência, a participação tipo um das Google atividades. Meet, né? Que marca a sua entrada marca ali. quem está frequentando, quanto tempo ficou, se fez as atividades, se fez os simulados. Então, todo esse controle que a gente faz é para dizer assim, o aluno X, o aluno Y, ele permaneceu na escola. E, por último, é o sucesso. Ele tem que permanecer e ele precisa aprender. Então, essa política, né, o Bolsa Presença, ele foi justamente para garantir na virtualidade e ele vai permanecer de forma presencial para que o aluno continue na unidade escolar. Sim, mas aí vocês estão fazendo esse controle certinho, todo mundo está recebendo, mais ou menos 300 mil famílias? Isso, porque o critério era que essa família fosse atendida pelo programa social, tivesse CAD único, né? A gente sabe que quanto mais pobre, mais empobrecida essa família, então o risco dele evadir é maior. Nós temos vários estudos que comprovam isso, até porque quando a família tem pouca escolaridade, ela não consegue mensurar o valor que a educação tem naquela família. Um ou outro caso, a gente sabe daquele pai, daquela mãe que foi pouco à escola, mas que sabe que a educação consegue garantir a aprendizagem, consegue garantir uma melhor condição de empregabilidade, né? A gente tem alguns pais com pouca escolaridade que conseguem isso, mas no geral, quando você não faz uso da leitura, quando você não é uma família alfabetizada, você corre o risco de repente negligenciar com a educação. Aí então, vai um programa social e educacional, né, porque ele é social, mas é educacional também, o Bolsa Presença, ele tem essa prerrogativa de conjugar as duas coisas. A necessidade financeira, que é urgente, a fome grita, a fome não espera, a fome não deixa, né, para a próxima semana para resolver, ela é muito imediata, mas também atrela isso à educação.
O Bolsa Presença é um programa que vai continuar mesmo depois da pandemia? Eu acredito que o Bolsa Presença ele pode ser ressignificado, como nós já temos alguns programas de estágio, primeiro emprego, mais futuro, que continua a atrelar a questão da aprendizagem à condição social desse estudante. O Estado da Bahia tem sido de vanguarda para o Brasil como um todo, como primeiro emprego, mais futuro, Bolsa Presença, programa Vale Alimentação Estudantil. Então, eu acredito que a Bahia ela consegue hoje ser referência para outros estados quando ela percebe que assim tem que estar na escola e tem que ter segurança, né, e políticas que garantam isso. Agora, já que ele falou do Vale Alimentação Estudantil, vai mesmo só até este mês de outubro ou vai continuar mesmo com o retorno dos alunos às salas de aula? É o que você vai me responder no próximo bloco. Voltamos aqui com o nosso Alba Entrevista e hoje aqui comigo Manuel Calazans, superintendente de planejamento operacional da rede escolar da Secretaria Estadual de Educação. No último bloco, né, eu falava sobre o Vale Alimentação Estudantil. Bolsa Presença e o Vale Alimentação surgiram durante a pandemia. Só que o Vale Alimentação, ele é para substituir a merenda escolar enquanto esses alunos estão em casa, né? Porque a gente sabe que muitos deles não têm nem o que comer, né? Então se alimentavam com a merenda escolar. Com essa volta dos alunos, boa parte já voltou, falta outra parte, vai acabar, porque eu sei que a última parcela, pelo menos é o que diz aí o governo do estado, a Secretaria de Educação, vai até 10 de outubro. O programa Vale Alimentação, né, escolar, ele foi instituído por esta casa, pela Assembleia Legislativa, né, é uma política, enquanto a pandemia ela tira o aluno da escola, a alimentação escolar, a segurança alimentar é algo assim que deve ser cuidado por todo agente público, por toda ação política. A gente precisa cuidar muito da segurança alimentar dos estudantes. Então, o Vale Alimentação de R$ 55 substitui a alimentação enquanto os estudantes estiverem em casa na pandemia. Na educação híbrida agora, que o aluno ficou 3 dias em casa, foi mantido. Os R$ 55. Os R$ 55. A alimentação hoje no Brasil, a per capita dela é 36 centavos por dia, né? Então, quando você multiplica 36 centavos pelo número de dias que o aluno fica na escola, é um valor muito pequenininho. Então, no retorno, a gente garantiu 2 refeições por dia para os estudantes. Então, o governo do estado tem feito esse aporte, né, de recursos para que a gente não tenha só uma refeição, a gente tenha 2 refeições. Então, quando o aluno chega, né, nos 3 dias que ele fica na escola, ele tem o café da manhã e depois ele tem o almoço. Por turno, são 2 refeições. Da turma da manhã. Da turma da manhã. Café da manhã e almoço. Da tarde, ele chega, almoça e depois faz um lanche e vai embora, né? E à noite, né, a gente concentrou uma refeição, porque é um aluno trabalhador, é um aluno que está no trabalho, né? Ele vai e ele janta na escola. Então, a gente saiu de 36 centavos para aproximadamente R$ 1,80 por aluno por dia. Então, nesse conjunto, você já consegue oferecer uma refeição com um carboidrato, uma proteína, uma coisa mais elaborada. Isso então, o aluno que já voltou, ele continua ganhando o Vale Alimentação Estudantil, isso, de R$ 55, fora o lanche, o almoço, o café da manhã que ele tem na escola. São 2 refeições agora. Isso já para fazer essa transição, que eu acho que é a preocupação que muita gente tem. Vai continuar o Vale Alimentação, a gente já tem pensado numa política de transição, fazendo com muita responsabilidade para que o aluno tenha e seja atraído também por essa refeição, por mais este benefício, né? Que mexe um pouco com a estrutura da escola, né? E aí foi fantástico isso, porque a gente tem comprovado agora durante, né, o retorno híbrido que os estudantes estão bem animados, porque eles sabem que na escola agora tem 2 refeições, né? Isso é muito importante. Variadas, né? São bem variadas, seguindo um cardápio assim bem elaborado. Nós tínhamos, até pouco tempo, 3 nutricionistas que faziam acompanhamento de todas as escolas estaduais. E hoje a gente já está perto de 50 nutricionistas, justamente porque a gente acredita no valor que a alimentação escolar tem para os estudantes, para a segurança alimentar dessa juventude. Não é que ele vai para a escola só para se alimentar, muito pelo contrário, mas ele tem na escola
uma segurança diária da alimentação. E que bom que ele vá também Claro. com essa intenção de ir para se alimentar e acaba sendo atraído, né, pelos amigos, pelos professores, pela sala de aula. Porque a alimentação educa, né? A alimentação educa em todos os sentidos. Você pode fazer da alimentação uma questão, né, da ciência biológica, de ver, entender a composição. Você vai para a agricultura, porque você sabe de onde é que vem esse alimento. Vai para a geografia, porque você sabe que cada região tem um tipo de alimentação, tem uma alimentação típica da região. Então, a alimentação educa, né? Então, assim, ter uma alimentação boa na escola é uma educação também para esses jovens. Então, nós fizemos 7 parcelas, né, do PEVAI. Desde o ano passado até agora. Desde o ano passado. Cada parcela R$ 55,00. A gente não fez distribuição de cesta básica. A própria lei já saiu daqui da Assembleia com a indicação de que a gente fizesse a descentralização desse recurso através de um cartão. Então, o aluno ele recebe R$ 55,00 nesse cartão e ele escolhe o que ele quer comprar com a sua família. A gente sabe que as cestas básicas tradicionais só tem aquele alimento seco, o feijão, o arroz. A farinha. Mas é necessário ter o hortifruti, é necessário ter o ovo, é necessário ter o leite. Inclusive, quando a gente fez uma pesquisa com a empresa que está fazendo a administração desse cartão, para saber quais os itens mais comprados, os 10 itens mais comprados eram itens que incluíam, inclusive, proteína como ovo, leite e frango. É justamente a prova de que a família sabe escolher também o que é que ela precisa mais nesse momento. Então, o PEVAI foi uma política assim, que me emociona até falar do PEVAI, porque um dia eu fui dar uma entrevista para uma rede de televisão na frente de um supermercado. E aí uma mãe apareceu com 2 cartões dos seus 2 filhos. E aí a repórter, sua colega de profissão, pediu para acompanhar aquela família durante a compra. E aí a gente ficou muito chocado com aquela família, com aquela mãe, porque ela comprou todo de macarrão instantâneo, conhecido miojo. Nossa! Né? Todo, porque aquilo garante uma refeição. Ela ia render muito, porque Isso. O valor é baixo, né, do macarrão instantâneo. Então, às vezes, a gente, né, em casa, na nossa ideia, assim, da gente ter tudo, da gente, né, ser assalariado, ter uma condição financeira que nos permite escolher aquilo que vai comer, a gente não entende os arranjos, né, que determinadas famílias têm que fazer pela sobrevivência. Então, aquela família que compra, né, R$ 110 de macarrão instantâneo, ela está pensando na subsistência, ela está pensando na forma... Nos 30 dias, Nos 30 dias, na forma dela garantir pelo menos uma refeição para aquela criança, para aquele jovem. Então, eu considero que o PEVAI, né, mostrou também que é importante que a gente faça a educação de forma humanizada. O que saiu daqui dessa casa, da Assembleia, o que, né, foi sancionado pelo governador Rui Costa, na verdade veio provar um pouco que a gente faz educação, mas a gente precisa fazer educação do ponto de vista, né, de pensar naquele ser humano que vai à escola, ou que estava indo à escola, que se alimentava e que precisa se alimentar em casa também. Então eu torço para que a gente substitua o PEVAI, porque a gente precisa ter uma alimentação boa na escola hoje, com a presencialidade, com todo mundo na escola todos os dias, que a gente substitua por uma grande política de alimentação do Estado, como a gente fez agora, saindo de 36 centavos para R$ 1,80, fortalecendo e incluindo mais uma refeição nas escolas. Sem contar, né, que o carro-chefe hoje da administração, né, são as escolas de tempo integral. Sim. Então, nas escolas de tempo integral, a gente tem as refeições. O aluno entra, ele faz todas as refeições na escola. Já está funcionando o dia todo mesmo, essas escolas? Porque eu sei que outras vão ser criadas, estão sendo criadas, construídas, ampliadas, né? A gente vai até falar sobre o trabalho de modernização aqui do governo do Estado em relação às escolas do Estado. Como é que é feito isso, esse trabalho? Aquela escola vai ser integral, essa já não dá para ser, de acordo com o tamanho, de acordo com a população daquela cidade, ou por que não? Aquela escola é muito antiga, é uma escola tradicional, a gente tem que reformar e tem que ampliar para integral. Fantástico, porque assim, escola não é depósito de criança, escola não é depósito de jovem. Se você pega uma criança, um jovem, e coloca ela numa escola e diz assim, você não vai ficar só um turno não, você vai ficar os 2 turnos. Mas aquela escola não tem nada, aquela escola não tem uma quadra, aquela escola não tem uma piscina, aquela escola não tem laboratório, aquela escola não tem biblioteca, sala de leitura. Aquilo vai ser uma tortura para essa juventude, com a juventude toda inserida em meios virtuais, uma Sim. juventude cheia de energia. Então, assim, a grande proposta, né, do governo Rui Costa hoje, no sentido de modernizar a escola, é seguir 2 caminhos. Primeiro, de ter uma escola que tenha toda uma infraestrutura. A escola ela tem vários equipamentos
porque essa criança vai ficar o dia todo na escola. Esse jovem vai ficar o dia todo na escola. Então, ele tem que ser inserido, né, em um contexto que seja favorável. Aí você vê a infraestrutura, mas você vê o currículo também. É necessário profissionalizar, é necessário que esse estudante seja inserido numa escola criativa, Sim. numa escola empreendedora, numa escola que tem recurso tecnológico, né, numa escola que produz, numa escola que faz a criança ser feliz, o jovem ser feliz naquele espaço. Então, a modernização da rede estadual da Bahia, né, para os próximos anos, segue essa lógica de uma escola em tempo integral e uma escola que funciona como um verdadeiro complexo, porque ela tem auditório, ela tem biblioteca, ela tem refeitório. Então, assim, você tem que ter um lugar adequado para essa criança se alimentar, você não pode deixar a criança com um pratinho na mão ou dentro de uma sala. Não. Hoje nós já temos muitas escolas de tempo integral. Que estão funcionando agora. Que estão funcionando agora, né? Com o regime híbrido, a gente tem um fracionamento dos horários, porque a gente não pode também ter a criança o dia todo, o jovem o dia todo, sem ter esse fracionamento, sem ter essa compreensão. Mas a gente caminha para uma escola de tempo integral na Bahia, com esses complexos, com essa estrutura toda, que vai ser referência, né? Os países que conseguiram reverter taxas assim terríveis de educação, só conseguiram reverter com o tempo integral. Nossa, e vai ser um alívio, né, para os pais, aqueles pais que trabalham o dia inteiro ou em um ou em dois lugares e que não tem um tempo para deixar o filho, não tem dinheiro para pagar uma creche, né, para contratar uma pessoa para deixar o filho, para ficar mais tranquilizado, né? Isso. E várias pesquisas de cientistas na área de políticas sociais e de educação já comprova que quanto mais tempo o estudante fica na escola, envolvido em atividades pedagógicas, envolvidos em atividades de criação, ele se torna um profissional melhor, ele se torna um cidadão, dele o cognitivo agradece. vai lá para frente, né? Da mesma forma que quanto mais tempo de escolarização você tem, maior e melhor é a sua forma de empregabilidade. Então, se alguém estuda até o ensino médio, concorre com alguém que fez um curso superior, a probabilidade de quem fez o curso superior ter um melhor emprego, ter um melhor salário é muito maior. Então, Sim. acreditar nessa juventude, né, numa escola de tempo integral, é acreditar que com mais tempo na escola, é mais tempo de aprendizagem, é mais tempo de desenvolvimento social, como você disse, de desenvolvimento cognitivo, né? A cognição é fundamental, porque é aquele tripé que eu disse, você faz a matrícula, você garante a permanência com as políticas de permanência e você garante o sucesso escolar, que é quando esse estudante ele consegue realmente se desenvolver, aprender, fazer um Enem, fazer um concurso público, ou mesmo na iniciativa privada, ele se mostra para a sociedade como alguém preparado, né? Que passou por uma escola em tempo integral, e o tempo integral e a escola passou por ele, fez a transformação. Meu filho estudou em escola integral a vida inteira, né? Agora ele já tem 13 anos, aí com 10 anos ele saiu do integral, né? Que já estava podendo ficar mais assim solto aí então, mas é a melhor coisa que existe, é ensino integral, né? Porque é exatamente isso, a criança tem o dia inteiro de atividade, de manhã estuda, ou de tarde tem a parte esportiva, tem a banca, né? Um entrosamento com o outro e com certeza evolui muito. Agora, essas escolas que funcionam integral aqui, são em que cidade? Já tem uma grande quantidade de escolas? Ou o projeto da Secretaria de Educação já tem definido o número, a quantidade de escolas que vão surgir pelos próximos anos em ensino integral? Porque eu acho que vai ser uma guerra, todo mundo vai querer. Nós já temos um plano de expansão da escola de tempo integral. Então, a expectativa é que todo o município tenha pelo menos uma escola de tempo integral. Isso vai ser um avanço, a gente já caminha para isso, porque nos últimos anos a gente começou a inserir uma ou outra turma de tempo integral dentro da escola regular. No programa de expansão e modernização que o governo do estado está fazendo agora, todas essas escolas já nascem como escolas de tempo integral. Então, por exemplo, aqui na nossa região, na Sussuarana, vai ter uma grande escola toda de tempo integral. Mas a de Feira de Santana, que também vai ser criada agora. Ela já surge toda de tempo integral, que bacana. E ela já surge com todos esses equipamentos. É uma escola que nasce com campo society, com quadra, com vestiário, com refeitório, uma biblioteca, um auditório, né? Até para servir a comunidade também, porque a escola também tem essa prerrogativa. Tudo acontece na escola. A eleição acontece na escola, a vacinação acontece na escola. Quando você tem alguma calamidade pública que as pessoas precisam se abrigar, elas vão para a escola. Então a escola já é um ponto de convergência de tudo que acontece na sociedade. E é importante que o conhecimento, né, que quem preserva a infância, quem preserva a juventude, quem sonha em ter um futuro melhor, também acredite na escola.
Então, quando a ALBA aprova um programa como Vale Alimentação Estudantil, quando a Secretaria de Educação investe tanto em recursos para as unidades escolares ou na modernização, como nós estamos fazendo agora da infraestrutura, é porque a gente quer que toda a sociedade acredite no valor e no peso que a educação tem. Ah, que bacana. Ele tem tanta coisa para falar, tem tanto conhecimento, aí fica gostoso, né? Porque a gente quer ficar tempos e tempos com ele aqui. Manuel Calazans, superintendente de planejamento operacional da rede estadual. Isso. É título Tem aí, nome e né? sobrenome, Tem nome né? e sobrenome, né? Agora, só para finalizar, últimos nomeados, né, do concurso de 2017, se não me engano, da Secretaria de Educação. Foi agora publicado, né? Foram publicados esses nomes no Diário Oficial do último sábado, dia 25. Isso. E, gente, foram mais de 3.000, né, professores, coordenadores pedagógicos já admitidos pelo Estado e já trabalhando, né? Isso é um grande avanço, eu acho, né? Porque já deixa as pessoas com a certeza, né, de que não, já passei no meu concurso, vou me esforçar para ensinar, para trazer algo diferente. E aquela coisa, né, de quando foi feito o concurso, cada um escolhia a região que ia prestar e que ia ensinar, né? Isso. Então, ter professor em sala de aula é fundamental. Então, você ter bons professores, professores concursados, ter também um conjunto de professores substitutos, porque a gente sabe que as pessoas adoecem, as pessoas entram de licença maternidade, licença prêmio. Então, assim, ter esse conjunto, né, dos professores REDAS, que são esses professores que substituem uma rede grande como a rede estadual, né, com milhares de profissionais, precisa ter esse conjunto e é uma máquina que precisa funcionar no tempo da educação. Assim, o tempo da educação é um tempo urgente. Tudo acontece. Então, se eu tenho um professor hoje que entra em licença, amanhã já tem que ter um substituto. Imagine isso no volume de quase 2.000 unidades escolares, como isso não explode. Mas o governo, de forma muito responsável, tem feito todos esses concursos, tem chamado esses profissionais, tem dado posse, para a gente ter uma escola que funcione. E essa escola precisa ter infraestrutura física, precisa ter professor, precisa ter alimentação, precisa ter tudo que a gente conversou hoje para garantir o sucesso dos nossos estudantes e que os baianos tenham a cada dia uma escola parecida com o nosso povo, que já é um povo tão criativo, tão alegre, tão do trabalho, né? E precisa ter essa escola parecida com a gente. Eu quero agradecer a presença do Manuel aqui, Calazans, e parabenizar a Secretaria de Educação por tantos benefícios, né, para os estudantes, para os professores com a contratação aí efetiva, porque quem faz concurso público quer ser chamado, né? Foi aprovado, quer ser convocado, ver o nome lá no Diário Oficial nomeado, ali é meu nome. Então, parabéns à Secretaria de Educação, ao governo do Estado por esses ganhos, não só para os estudantes, para os professores, mas principalmente para as famílias, né? Porque um estudante feliz, numa escola com infraestrutura boa, um professor, sendo valorizado, com certeza é ganho para toda a sociedade, né? Com certeza. Obrigada, viu, Calazans? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. A gente vai ficando por aqui, a cada 15 minutos, uma informação nova para você. Muito obrigada, viu, minha gente? Até mais.